Que a graça e a misericórdia de nosso Deus possa atingir cada coração através do poder do Espírito Santo. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por esta causa tão preciosa, esta causa que é a obra do Evangelho. Estamos terminando ela nesses últimos instantes que a Igreja Universal está trabalhando através da inspiração do Espírito Santo, através da vontade perfeita de Deus, porque somente o Espírito pode captar a necessidade para esta hora e somente o Espírito pode inspirar nosso coração para a necessidade da hora. Como aquela mulher que lavou os pés de Jesus Cristo, ela tinha uma obra para fazer, como nós também temos uma obra para fazer. E ela ficou esperando até que a inspiração lhe atingisse, para que ela pudesse dar um passo à frente, um passo de fé, para fazer aquilo que Deus queria que ela fizesse. Ela não tinha uma toalha, não tinha como lavar os seus pés com água, mas ela por fé deu um passo à frente e Deus lhe proveu a água e lhe proveu as toalhas e ela realizou a obra, porque Jesus disse, ela me ungiu para a minha morte, ela fez uma boa obra. E nós estamos vivendo debaixo de uma grande pressão nesta hora, uma pressão que está vindo por conta dessa pandemia que está generalizada ao redor do mundo, está afetando famílias, está afetando amigos próximos, está afetando o povo por toda a terra, de acordo com a profecia de Apocalipse 18:4, que disse, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e não incorras em suas pragas. Então há um povo que ouviu a voz de Deus, que ouviu a voz do profeta de Malaquias 4, que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Veja, dia grande e terrível do Senhor. Em 1964, quando ele lançou aquela pedra ao ar, 3 dias depois, veio um terremoto que quase afundou o Alasca. Ele disse, o julgamento já começou. Então nós estamos bem em meio aos juízos de Deus que estão assolando a terra. Veja, de acordo com a Bíblia, o cavaleiro do cavalo amarelo, que se chama morte, lá está escrito que o inferno o seguia. Veja, e em seu rastro vinha pragas, mortes, fomes, guerras e etc. E nós estamos aqui, vivendo isso nesses dias finais. Agora, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem ouvido a voz de Deus. A voz de Deus tem soado através dessa mensagem de Malaquias 4, porque a Bíblia fala que essa mensagem seria introduzida para restaurar a fé, a condição original. No livro dos 7 selos, mais propriamente no primeiro selo, no parágrafo 167, citando Apocalipse 10, diz o Mombrana, mas quando ele começou a escrever aqueles outros 7 trovões, ele disse, não o escrevas. Ele tinha sido comissionado a escrever tudo o que viu. Mas quando estes 7 trovões, lá em Apocalipse 10, soaram, ele disse, não o escrevas de modo algum. Eles são mistérios. Ainda não sabemos o que são, mas, em minha opinião, eles serão revelados muito em breve. E quando forem, isso dará fé para essa graça arrebatadora, para esta igreja partir. Está vendo? Então, isso tudo está baseado em profecias do Velho Testamento, especialmente a profecia de Joel, capítulo 2, que fala a respeito desse tempo, citando o ensinador de justiça. Nós temos que lembrar que o anjo disse ao profeta, quando ele estava batizando 500 pessoas no rio Ohio, quando do céu desceu aquela grande luz, a mesma que Saulo viu no caminho para Damasco, e daquela luz saiu uma voz. Assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, tu e a tua mensagem precursarão a minha segunda vinda. Então, Jesus Cristo tem vindicado, tem identificado, tem provado que esta é a única mensagem verdadeira.
Veja, o profeta de Malaquias 4, que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Este é o profeta de Apocalipse 10, 7. Veja, uma mensagem vindicada, provada, totalmente escriturística, para trazer a fé para o arrebatamento. Então, não há na Bíblia nenhuma outra profecia aonde está escrito que haveria dois ensinadores de justiça ou que haveria uma outra mensagem após a mensagem de Malaquias 4. Você tem que fazer uma decisão. Se você quer seguir um teólogo, um pregador, por melhor que ele seja, por mais eloquente, por mais bondoso que ele seja, mas veja, o único profeta, a única mensagem, o único mensageiro é esse de Malaquias 4. E você tem que optar, se você quer realmente entrar nesse canal para receber a fé para o arrebatamento, você tem que ouvir essa voz no coração. A razão pela qual esses 7 trovões soaram e não foram escritos é porque eles soariam dentro do nosso coração. E o que é que eles diriam? Esses trovões foram enviados para mostrar para você que essa mensagem é Jesus Cristo, que essa mensagem é Deus, é a voz de Deus, que essa mensagem é a única que pode nos preparar para o arrebatamento. É isso que esses 7 trovões falaram. E eles têm que falar dentro do seu coração de que Deus exaltou essa mensagem, Deus exaltou esse profeta, Deus exaltou essa obra. Isso você tem que ouvir, porque enquanto não ouvir essa voz em seu coração, você correrá atrás de falsos ungidos, como disse Jesus. Jesus disse, olha, há um homem ungido, uma mensagem poderosa em tal cidade, em tal lugar. Jesus disse, não vá lá, não acredite. Porque essa mensagem de Malaquias 4 está glorificada pelo Espírito Santo. Esse profeta está glorificado pelo Espírito Santo. É isso que os trovões têm falado aos nossos corações, que essa mensagem é a voz de Deus. Então veja Joel capítulo 2, a partir do versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Veja, nós somos esses animais do campo, nós somos o rebanho, nós somos as ovelhas, e ele é o nosso pastor. E vós, filhos de Sião, veja, a igreja, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a seródia, no primeiro mês. Veja, na versão original, King James, aquela utilizada pelo profeta para pregar a mensagem, lá está dito, um ensinador de justiça. E quando ele ensinasse a mensagem, a palavra, ele faria descer a chuva. Chuva na Bíblia é avivamento, é o poder do Espírito Santo caindo sobre a igreja para vivificá-la e dar-lhe poder para receber a graça para o arrebatamento. Veja, e as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Verso 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Então esta é a mensagem para esta hora. Veja, na mensagem ouvi, mas agora vejo, a partir do parágrafo 195 está escrito aqui. Agora, todos sabem que temos uma promessa da condição da igreja no último dia. A igreja, na sua condição presente, nunca pode cumprir os mandamentos de Deus. A grande comissão nunca poderia chamar a noiva. Quem fará isso? Os pentecostais? Eu diria que não. Nenhum do restante deles. Esta é a palha que está no trigo. Esta saiu, parecendo exatamente com o trigo, mas ali não havia nenhum trigo. Ele se abre, mas o grão sai dali. Eles se organizaram, eles se matam, aí está onde eles morrem. Eles são talos, mas o trigo tem que sair dali. E agora está começando a formar na forma da noiva. O grão do trigo, que caiu no chão através das eras negras, teve que morrer. Aquele crítico dizendo, por que um Deus de misericórdia que pode abrir o mar vermelho permitiu ali de pé
que aqueles pobres cristãos fossem comidos por leões e queimadas e tudo mais? Eles não podiam entender. Assentado como se estivesse rindo daquilo, o pobre ignorante. Ele não sabe, a não ser que caia um grão de trigo no chão, disse Jesus. Isso teve que morrer através daquelas eras negras. Como qualquer outro grão de trigo, tem que ir para baixo, a terra, e ser enterrado para trazer na primeira reforma aquelas 2 folhas de Lutero, o talo. Isso ainda, ou melhor, isso tinha que vir para os wesleyano, metodistas, depois para produzir o pólen, a borla, a grande era missionária. Teve que vir no pentecostal para a restauração dos dons, quase para enganar o próprio eleito. Entre parênteses, parece um grão de trigo, fecha parênteses. Quando abre, não há nenhum trigo ali, é somente a casca. Mas lá atrás, então, eles começaram a formar a organização da unicidade, a organização da trindade, a organização das 2 pessoas, a organização da igreja de Deus, e todas organizadas. E exatamente a morte. E agora o que acontece? Porém é um escudo para o trigo. Tem crescido através disso o tempo todo. Agora está começando a separar-se. O trigo está começando a aparecer. Esta não é uma era pentecostal. Esta é a era do dia tardio. Esta é a era da noiva. Esta é a luz do entardecer. É quando Malaquias 4 deve ser cumprido para seguir o padrão de Deus. Isto é Lucas 17:30, para ser cumprido. Este é o livro de Jeremias e todo o restante deles, que Joel falou desses dias. Este é aquele dia. Eu ouvi, Senhor, e isso estava chegando, porém agora eu vejo isto com os meus olhos. Apesar de muitos grandes falsos personificadores levantaram aqueles Janes e Jambres com todos os seus recursos para fazer tudo que Moisés fez, nunca o atingiram ou o harão de forma alguma. Eles sabiam onde, como Jó, eles sabiam de onde vinha a sua inspiração. Eles sabiam que isto era assim, diz o Senhor. E a mesma Bíblia que falou deles disse, eles viriam nesses últimos dias personificadores. Falsos profetas, falsos ungidos. A primeira e a segunda etapa do ministério do irmão Branham, a cura, o discernimento de espírito, isso já se denominou. Isso não produziu o grão verdadeiro. O que produziu o grão verdadeiro foi a palavra, a revelação dos mistérios. Veja, 7 trovões soando dentro dos nossos corações para provar que essa mensagem é Deus, que essa mensagem é Jesus Cristo, o que os 7 selos revelaram, as 7 vozes de Apocalipse revelaram que essa mensagem é a voz de Deus. E isso tem que soar no coração do eleito. Os outros podem ouvir um trovão, mas não podem entender. Mas o eleito, por inspiração, por revelação, sabe que só há uma mensagem, só há um mensageiro, só há um homem comissionado, só há um ensinador de justiça. E eles viriam nesses últimos dias personificadores, aquelas denominações religiosas, quando algo começou. Quem começou primeiro? Moisés ou eles? Se ele tivesse começado primeiro, Moisés seria o imitador. Então, quem são esses que estão vindo agora após o ministério do irmão Branham? Imitadores. Porque eles não podem trazer nenhuma luz maior do que essa que trouxe o William Branham. Eles não têm mensagem. O que eles têm é uma imitação de dons, como Janes e Jambres. Eles caem na contradição de Coré. Mas o eleito ouviu os trovões em seu coração. O eleito sabe que essa mensagem é a voz de Deus. O eleito sabe que essa é a palavra manifestada, o verbo. Que Deus te abençoe. Que este trovão soe dentro da sua alma. Que Deus te ajude e mande essa mensagem para quem você ama. Vamos trabalhar juntos e até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.